Bispo Vinícius, vem cá, querido, trazendo uma palavra de Deus para nós. Aplauda o Senhor pela vida do Bispo Vinícius, é o bispo ali do Nordeste. Deus abençoe, viu? Boa noite, família viva. Prazer estar aqui, como sempre. Expectativa sempre na alta. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Rose. Não pôde estar. Você vai me ajudar? Vai falar assim, vai. Mas no próximo ano eu prometo que eu trago ela, em nome de Jesus. Amém? Mas ela está lá acompanhando. As pessoas estão lá. As igrejas, 4 igrejas que temos no Ceará. As igrejas no Nordeste também estão aí, por aí. Pastor Alain está aí, pastor Glaucio. Cadê eles? Está ali, aplauda o Senhor pela vida deles lá. Tem acompanhado com discipulado também a vida deles. Pastor Alexandre está aí também ou não? Deve estar ministrando em outro lugar, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem quer receber a palavra de Deus aí? Dá um glória a Deus aí. Fica de pé só mais um pouquinho. Enquanto, antes mesmo do pastor Mateus e a Nani ministrarem, o Espírito Santo estava ministrando algo no meu espírito. Que hoje tem cura. Hoje tem coisas grandes acontecerem também neste lugar. Quem crê nisso aqui? Então começa a colocar a tua vida em oração, alguns minutos, que o Espírito de Deus está trazendo cura nos ouvidos hoje de alguém aqui. Enquanto eu orava, o Espírito Santo dizia, eu vou curar hoje problemas nas cordas vocais e no ouvido. Se você tem problema em alguma área dessa, coloca a mão aí e eu profetizo, já abençoo a tua vida com cura em nome de Jesus. Porque quando eu ouço a palavra, eu gero fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. E eu agora determino a cura nos ouvidos agora, em nome de Jesus. As cordas vocais, porque você precisa falar do Evangelho até o último suspiro da tua vida. Coloca a tua mão aí, quem recebe a cura, dá um glória a Deus aí. Tem gente já sendo curada, agora já vai dando glória aí. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é o Senhor que falou, é o Senhor que faz grandes coisas neste lugar. Fala, eu recebo, aplauda o Senhor. Aleluia! Pode se sentar. Enquanto eu não ministrasse isso, eu não ia me aquietar. Mas hoje eu tenho então a palavra de Deus. O tema que foi me dado é: as conquistas são pela fé. Quem quer conquistar coisas grandes aqui, dá um glória aí. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 9, rapidamente. Abre aí e olha para mim. Jesus está descendo então com seus discípulos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, do monte. Eles tinham tido uma experiência fantástica, uma experiência tremenda, que Jesus levou apenas 3 para estar ali com essa experiência. Está descendo o monte. Chega lá embaixo, tem uma discussão. Recapitulando, que a gente já leu muito esse texto hoje, né? Teve uma discussão lá embaixo dos discípulos com os religiosos. E qual era o motivo dessa discussão? Porque Jesus chega lá, por que vocês estão discutindo com eles? A questão é o seguinte, que nenhum dos discípulos responderam, mas o pai de um garoto que estava possesso respondeu o motivo. E aí a gente vê, querido, que quando Jesus chega naquele ambiente, Jesus manda trazer o menino. Olha o versículo 21 comigo. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado do fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Aí a resposta de Jesus, algo que Jesus respondeu: se o Senhor pode, olha aqui para mim, vou terminar a leitura. Imagina o pai do menino falar assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, eu penso que entrou uma indignação, mas como assim? Se o Senhor pode? Eu estou ouvindo isso mesmo? Né? Aí a questão é o seguinte, continua, Jesus dizendo: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Dá glória a Deus aí. Aí a gente vê a transformação. O menino parecia que estava morto. Jesus pega ele pela mão, levanta ele. As pessoas ficaram atônitas naquele momento.
Mas a pergunta do homem é que me chama a atenção nesse texto. E a resposta de Jesus, dizendo, se tu podes, é como se fosse uma surpresa de alguém estar dizendo, depois de tudo que eu estou fazendo, e a fama de Jesus já se espalhando, e de repente vem uma pergunta meio que absurda. Se tu podes, você já fez uma pergunta dessa para Deus? Se o Senhor pode fazer, o Senhor faz, Senhor. E às vezes parece até que é uma humildade da nossa parte, né? Na verdade é falta de fé mesmo, fala com o seu irmão, na verdade é falta de fé. Nós vivemos isso em algum momento da nossa vida, mas a resposta de Jesus é para nós nos dias de hoje. Agora a questão é a seguinte, quando eu conheço Jesus, eu conheço Ele, afeta a minha vida extraordinariamente. Não fica da mesma forma, conforme era no passado. Tem muita gente conhecendo o Jesus da religião, esse não traz transformação. Como assim? Jesus da religião, o Jesus do The Chosen, só de ver filme, né? Você conhece Jesus? Não, eu assisto The Chosen, né? E tem muita coisa que está fora da Bíblia lá, né, querido? Não vou nem entrar nessa questão, senão vou trazer polêmica aqui, e não é o meu objetivo. Agora é o seguinte, quando Deus chama alguém, e Jesus chamou os discípulos, quem chamou os discípulos? Jesus chamou os discípulos e treinou eles. Só que tinham lá 8 discípulos lá embaixo discutindo com os religiosos e eles não puderam fazer aquilo que o Pai precisava. Eles não tiveram a fé. Eles ouviram a repreensão de Jesus. Você conhece o texto. Por que isso? Por que aconteceu de alguém que andava com Jesus, pessoas que andavam com Jesus e não puderam fazer? Faltou fé. E falta fé na gente ainda às vezes, sim ou não? Falta. O importante é eu ser honesto a ponto de entender que eu não tive fé em certos momentos e olhar para a palavra e entender que Ele pode e Ele quer fazer muito mais. As conquistas só vêm pela fé. Fala, as grandes conquistas só vêm pela fé. Eu quero citar alguns personagens bíblicos depois, eu vou voltar depois para finalizar nesse texto de Marcos 9. Só que, quando há muitos personagens, a gente vê isso claramente na Bíblia, foram chamados, assim como os discípulos foram, e eles em alguns momentos, eles fraquejaram, eles acharam que não podiam fazer nada. Mas na verdade isso faz parte da humanidade. Eu posso citar Moisés, Isaías, Jeremias, que a Bíblia fala que desde o ventre da mãe dele ele era profeta. E quando Deus chamou ele, o que ele falou? Senhor, eu sou como uma criança. Então já está melhor. Quem se sente uma criança aqui? Deixa eu ver. Já está melhor do que quando estava como um bebê, né? Deus olhando falou assim, não, já não é um bebê. Porque o bebê, se já era profeta, tinha um choro profético. Como que é um choro profético? Não sei. A Bíblia fala que ele já era um profeta. E aí quando Deus chamou, veio o medo. Veio o que, igreja? Veio o medo. Gideão, então, por que não falar de Gideão? Gideão estava escondido e se achava o pior, o mais fraco. E Deus se apresenta para ele, o Senhor se apresenta para ele e chama ele de poderoso guerreiro. Gideão, no medo dele, no esconderijo dele, dizendo que ele era o mais pobre, o mais fraco. Tem alguém que já se sentiu assim ou não? O mais fraco, e logo eu que o Senhor me chamou. Por que Deus me chamou? Geralmente, querido, Deus chama e nós nos acovardamos. E eu vou falar sobre isso aqui. E a gente chama de humildade. Não porque eu sou humilde. Não, Senhor, não é porque o Senhor me chamou que eu vou fazer alguma coisa. Eu sou humilde a tal ponto que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Isso não é humildade. Isso chama medo. Ter fé, querido, não é só um sentimento. Na verdade, não é um sentimento. Ter fé é uma decisão. Repita assim, eu decido acreditar na palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus de todo o coração, grandes coisas podem acontecer. É isso que nós temos falado aqui. Quantas palavras poderosas, não é verdade? Os pastores, os bispos têm uma inspiração do Espírito Santo tremenda na palavra, trazendo palavras de fé, porque um dia ouviram de Deus que eles poderiam fazer coisas grandes e entenderam e hoje fazem coisas grandes. Então, querido, Moisés, eu vou falar de Moisés porque Moisés teve uma experiência fantástica, além desses que eu já citei. Moisés está passando pelo deserto, 40 anos, né, fugindo, e aí ele encontra com a sarça pegando fogo, você conhece, e aí Deus se apresenta para ele falando da sarça. Moisés, a primeiro momento, quando ouve o chamado de Deus, o que aconteceu com Moisés? Ele teve medo.
Mas se você vê o histórico de Moisés, ele foi preparado para ser um príncipe lá no Egito. Era alguém muito preparado. Toda a ciência do Egito ele conhecia. Só que há 40 anos depois, o próprio Deus chama ele, e ele parece que está querendo, parece não, ele recusa a primeiro momento. Ele não acredita naquilo que Deus está falando. Êxodo capítulo 4, abre comigo lá. Êxodo capítulo 4. Esse diálogo, querido, é fantástico. Abre Êxodo capítulo 4, abre e olha para mim. Deus está falando para ele e mostrando sinais extraordinários. Deus está mostrando que seria com ele de algumas formas tremendas. Exemplo, joga o cajado no chão, Moisés. E o cajado transformou numa serpente. Teve medo da serpente. Agora pega pela cauda a serpente, Moisés. Pegou, voltou a tornar cajado. Põe a mão no peito, Moisés. Quando ele tira a mão do peito, o que aconteceu? A mão ficou leprosa. Coloca a mão no peito de novo, Moisés. Quando ele tirou, ficou carne normal, como o resto do corpo. O Senhor estava mostrando para ele: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, mostrando os sinais, o poder que ele tinha para fazer, para realizar, para Moisés executar então o ministério de tirar aquelas pessoas do Egito. Moisés, olha só o versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Olha aqui para mim. Ele está dizendo assim: quem é o fabricante do homem? Ele está dizendo, quando Moisés fala assim, eu não sei falar, sou pesado de língua, eu falo sempre lá no Ceará, eu falo o seguinte: quem fala que não sabe falar, só abrir a boca e ó. Fala com seu irmão, só abrir a boca e falar. Fala assim: quem te chamou? Se foi o Senhor, é só abrir a boca, porque Ele vai colocar as palavras de vida eterna nos teus lábios. As pessoas serão impactadas por o que você falar. Se você falar com fé, grandes coisas acontecerão no seu bairro, no seu GC, na sua igreja, na sua rede. Tem alguém recebendo aqui ou não? Grandes coisas acontecerão na tua casa, a cura, a libertação vai acontecer, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta naquele lugar. Pode aplaudir ao Senhor e dar glória a Deus aí. Aleluia! Vamos lá, versículo 11, ele fala assim: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Olha aqui para mim rapidinho. Pensa bem, se alguém chega para você e fala assim: o Senhor vai te levantar, Ele vai colocar palavras na sua boca. Qualquer crente de hoje, se um profeta falar, ele vai rodopiar, vai sapatear. Tem uns que faz assim, ó. Oh, glória! Tem ou não tem? Tem uns que roda, porque o profeta veio com a palavra, mas aqui não é profeta. Aqui é o próprio Deus falando com Moisés. Aí você imagina assim quando você lê: não, Moisés depois dessa aqui, ele ia falar em línguas, rodopiar, falando como se fosse hoje, né? Ia declarar glória ao nome do Senhor. Esperei 40 anos e hoje Deus me levanta. Mas não foi assim não. Olha só a resposta de Moisés, versículo 13. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Aí o versículo 14, só a parte A que eu vou ler. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Você quer ver Deus irado? Você quer ver Deus brabo mesmo com você? É só não acreditar no que Ele falou. É só não ter fé que Ele pode te usar. Só você não ter fé, Ele vai se irar. Está escrito, quem acredita na Bíblia aqui? Lá na galeria, alguém acredita ou não? Então quem tem fé de verdade, querido, entende que Jesus falou, está escrito ao meu respeito, então eu posso grandes coisas. Moisés deixou Deus irado porque não acreditou. Agora, entenda bem, quando Deus te chama, Ele vai te capacitar. A verdade aqui, nesse diálogo, ele não estava ainda tendo essa fé suficiente para ouvir a voz de Deus e dar a resposta que Deus queria. Deus se irou. E se Deus se irou, é porque não tinha fé. E só tem uma forma de agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé e agrade a Deus. Fala assim: eu tenho fé
e agrado a Deus. Se eu não tenho fé, eu desagrado a Deus. Quem quer ter mais fé aqui? Deixa eu ver. Fala, aumenta-nos a fé, Senhor. Fala, aumenta a minha fé, Senhor. Fala, tem misericórdia, Senhor. Que muitas das vezes eu te deixei irado. Tem coragem de falar isso ou não? Quando nós nos arrependemos e confessamos, Ele é fiel e justo, Ele te dá novas oportunidades. Ele vai usar você com poder e graça. E não é porque você é bonito, Ele não te escolheu porque você é bonito, não, querido. Ele te escolheu porque você é fraco mesmo. E não quero te espantar, não. Nós vamos chegar lá. Então, resumo, tenha fé e agrade a Deus. Fala, eu quero fé, Senhor. Porque Deus vê como uma afronta a falta de fé. Quando eu vejo esse texto, Moisés ali, eu vejo que Deus viu como uma afronta. É como se Moisés não tivesse entendido que quem fez, querido ser humano, o fabricante é o próprio Deus. Se eu sou o fabricante, eu consigo consertar. Ele está dizendo, eu sei da sua fraqueza. Porque a gente tem tendência a dar desculpas para Deus. Quem já deu alguma desculpa para Deus aqui? Eu já dei a desculpa para Deus. Às vezes, na minha ótica, eu falava assim, eu tenho motivos. Não, Senhor, eu tenho grandes motivos. Porque essa fala não é só de Moisés, é da gente também. Eu não sei falar, não sei pregar, eu não sei o que fazer. Muitas das vezes as pessoas pensam, mas como que eu vou ter experiência de expulsar um demônio? Ué, não é lá no seminário não, é no campo mesmo, é no trabalho mesmo, é edificando as pessoas, é visitando a casa das pessoas, é orando pelos enfermos, que os enfermos serão curados. Dá um amém aí, querido. Amém? Então a gente vê essa fragilidade dele e outros também, outros personagens. Eu já citei Gideão, por exemplo, porque eles não acreditavam até certo ponto que Deus poderia fazer grandes coisas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido. Se você se sentiu pequeno, você viu que é uma realidade, nós somos pequenos. Se você se sentiu fraco em algum momento, é uma realidade, você é fraco. Talvez você se sentiu incapaz de realizar alguma coisa quando Deus mandou você fazer. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus escolhe os pequenos, os frágeis, os improváveis. E essa noite aqui Deus está derramando poder. Deus vai derramar fé no coração de pessoas aqui. Tem alguém recebendo ou não? Fé no teu coração para você realizar grandes coisas. Porque as grandes coisas não vêm da minha força, mas vêm da força do céu, do Todo-Poderoso, através do Evangelho. Só quem crê, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Joel capítulo 3, versículo 10, tem um versículo que é muito conhecido e a gente precisa entender o que é isso aqui, de fato, que Deus está falando. Joel 3,10 diz assim, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. A última frase, essa frase desse versículo é que eu quero trazer um entendimento aqui, rápido. Que o fraco diga... eu sou forte. Agora só os fracos digam, eu sou forte. Eu sou forte. Você entendeu? Eu já vi gente pregando isso aqui, falando assim, que na verdade a gente não é fraco. Deus está mandando a gente falar porque a gente é forte e a gente tem que ser forte na hora que precisa ser. E não é verdade isso. O que o texto está dizendo para nós é que Deus reconhece que você é fraco. Ele está te chamando de fraco. E não fica ofendido com isso, porque nós somos fracos. Ele está reconhecendo que você é fraco, mas ele está dizendo, mas o fraco tem que dizer, eu sou forte. É como se ele dissesse assim, eu sei e eu reconheço que você é fraco, mas se você entrar no meu exército, muda o seu discurso. Porque o seu discurso tem que ser de fé, querido. Não é acreditar na sua própria força, é acreditar na palavra que Ele lançou sobre a tua vida. Eu não sei se você está entendendo isso. Quando você se sente fraco, é aí que você pode dizer, pela fé eu sou forte, porque Deus me levantou para uma geração para fazer diferença. Eu não sei se você está entendendo, porque Deus te trouxe aqui hoje. Você crê que Deus te trouxe aqui hoje ou não? Porque Ele quer te capacitar para realizar grandes coisas. E se você fica falando, eu sou fraquinho. Ai, tem gente que fala assim, eu sou humilde, por isso que eu falo que eu sou fraco. Uma vez, conversando com o pastor Marcos, ele está aqui não? Não, está ministrando, né? Uma vez o pastor Marcos foi lá, e aí ele ministrou até numa conferência nossa, e aí no meio da rua, foi no comecinho que a gente estava lá, a gente tinha, na época, uns 200 membros só,
E aí, andando na rua, indo na padaria com ele, e aí ele falou assim: filho, como que a igreja cresceu e tal, e está crescendo tão rápido? Aí eu falei assim para ele: não sei, eu não faço nada, é o Espírito Santo. Ó, ele parou no meio da rua, falou assim: que é isso, rapaz? Aquela voz igual do Bispo Elias, assim: que é isso, rapaz, você não faz nada não? O que você está fazendo aqui então? Eu falei: não é isso que eu quis dizer. A verdade, a gente fica querendo dar um de humilde, sabe? A gente fica querendo dar de humilde. Aquele dia ele foi usado por Deus para me exortar nessa área. Ele falou assim: não, é você que faz, pelo poder de Deus. Você não é nada, mas é Deus que faz através de você. Se você não abrir a tua boca, nada vai acontecer. Se você não estender a mão, meu irmão, não vai abençoar ninguém. Você vai fazer porque Deus mandou, é você que faz, mas pelo poder do Senhor Jesus. Tem alguém crendo nessa palavra aí? Então, meu irmão, para com esse negócio: não faço nada. Faz, mas é em nome de Jesus. Eu faço, mas eu faço com temor no Deus que me chamou. Eu faço com autoridade, porque a Bíblia me afirma que eu tenho autoridade. Então, diga ao fraco. Não, desse jeito você não vai. Tem como, né, varão? Diga ao fraco. Diga ao fraco. Não, agora com fé. Diga ao fraco. É isso. Porque fé é posicionamento também. Fé é o quê? Posicionamento. Porque eu posso realizar grandes coisas, querido. Posso realizar grandes coisas achando que sou eu que estou fazendo. Não é verdade isso. Eu faço em nome dele, que é a minha força, meu entendimento, meu intelecto. Tem gente que acha, não, porque eu decorei muito a Bíblia, a pastora Carolina falou isso aqui, da importância de decorar, mas porque ele decorou, ele acha que ele faz alguma coisa por causa do intelecto dele. E não é verdade isso. Eu tenho a palavra dentro de mim e ela sai com vida porque eu tenho fé na palavra dele. Porque usar a Bíblia, meu irmão, tem religiões que usam, mas não tem fé, não acredita de verdade, usa ali como uma caixinha de promessa, não é verdade? Fala: as conquistas são pela fé. Você vai sair dessa conferência cheio de fé ou não vai? Aleluia. Quem é nosso modelo de humildade? Fala para mim. Jesus. Jesus foi o próprio Jesus que falou lá em Mateus 11, no versículo 29. Não foi preciso abrir não, rapidinho. Ele disse assim: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde ou não? Ele falou, ele mente ou não? Mente não. Ele disse que ele era humilde, mas você via Jesus chegar assim em algum lugar? É que eu não consigo falar. Vamos ver, por exemplo, o primeiro sermão de Jesus, depois que ele saiu da tentação no deserto, entrou na sinagoga. Primeira pregação dele, leu lá o livro de Isaías, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para isso e para aquilo. É assim ou não é? Ele disse, como parafraseando para você, disse: olha, eu cheguei para resolver os teus problemas. Ele chegou lá, a humildade não é falta de posicionamento, fraquinho, chegar lá, né, dizendo que não consegue. Não, Deus te chamou, meu irmão, se posicione. Porque tem gente que acha que posicionamento é soberba, é orgulho. Não é não, querido. Quando eu me posiciono, é entendendo o seguinte: eu tenho o Senhor do meu lado, a palavra dele está viva dentro de mim, o Espírito de Deus mora dentro de mim, então eu chego nos lugares para resolver problemas. Você vai ser enviado, vou profetizar, vai ser enviado para um lugar muito violento. Ninguém recebe. Mas você é a solução para trazer paz naquele lugar. Um lugar que tem muita enfermidade. Nosso Deus, um lugar, Bispo Zé Elias me enviou para um lugar que tem muita enfermidade. Você vai nadar de braçada. Pela fé você vai curar enfermos, vai levantar paralíticos. Eu falo, querido, porque o Espírito Santo falou para mim que hoje tem pessoas sendo curadas no ouvido. Se já tiver alguém já aí, já fala já de uma vez. Sentiu alguma coisa já? Melhor aí? Dá um aplauso ao Senhor aí, depois você conta o que é. Aleluia. Depois você conta aqui pra gente. Então Jesus era humilde, mas não era sem posicionamento. Ele não chegava fraquinho nos ambientes.
Ele, na verdade, a humildade de Jesus era o seguinte: ele recarregava a bateria com o Pai, ele orava com o Pai, ele curava os enfermos, fazia lá, resolvia o problema das pessoas, ressuscitava os mortos, depois subia também, falava para as pessoas que ele fazia só o que o Pai fazia, ele falava o que o Pai queria, a unidade dele com o Pai era a humildade dele. Ele dizia: eu estou aqui porque o Pai me enviou. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, esse primeiro sermão, por exemplo, dele, ele está dizendo, já chegou chegando. Ele não chegou lá fraquinho. Quando Deus te chamar... Oi? Tem um crente aí não. Quando Deus te chamar para fazer coisas grandes... Amém? Tem alguém que vai fazer coisas grandes aqui, não? Quando Deus te chamar para fazer coisas grandes, diga sim para Ele... independente das suas fraquezas. Eu sou fraco, mas diga: eu sou forte. Deus te chamou, meu irmão, Ele sabe o que Ele fez. Quando eu não acredito no que vai acontecer, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor errou, o Senhor não sabe escolher não. Por isso que Deus se ira. Como que não, querido? Ele sabe o que Ele está fazendo. Quem está entendendo, dá um glória aí. Exatamente. Agora é o seguinte: os discípulos de Jesus lá em Marcos 9 não puderam realizar. Eles não puderam realizar o milagre lá. E Jesus falou assim com ele: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. Quer dizer, eu vou resolver, porque eles não resolveram. Até quando? A frase é: até quando as pessoas não vão entender que Ele chamou e Ele faz. Ele está dizendo com os discípulos que andavam com Ele, pessoas que estavam com Ele diariamente. Aí você está dizendo, de repente, na sua mente: se eles fraquejaram, imagina eu, eles andaram com Jesus, mas eles não tinham o Espírito de Deus ainda dentro deles, como você tem. Você tem o Espírito da verdade, consolador. Você tem o Espírito que traz todo o poder e autoridade que você já tem na palavra. Dá glória a Deus aí, querido. Então, até Jesus aqui, ele se irou. Ele mostra aqui uma ira mais ou menos, de novo, mais ou menos não. Ele mostra a ira aqui de novo por causa de falta de fé. A verdade é que as pessoas tinham que entender que quando eu não tenho fé, eu sou covarde. Eu estou me acovardando, eu estou com medo. Se eu sou crente, tem crente aqui ou não? Tem discípulo aqui ou não? Discípulo tem que ter o sim para Deus o tempo todo, é a hora que for preciso. E tem gente que fala assim: eu tenho fé quando vier a batalha. A fé não é um amuleto para você ficar esperando só vir um problema e resolver problemas. A fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E viver pela fé é um estilo de vida, não é de vez em quando. Tem gente que acha assim: eu vou acordar com fé em algum momento, vai ter um dia que Deus vai jogar uma fé lá para cima de mim enquanto eu estiver dormindo, vou acordar com fé e aí eu vou realizar grandes coisas. Você não vai acordar com vontade de ter fé, assim como a gente não acorda com vontade de perdoar, você não vai acordar com fé de uma hora para outra. Fé precisa ser um estilo de vida, nos pequenos detalhes, as situações que acontecem. E outra coisa, a fé ela não finge que o problema não existe. Fala com o seu irmão: a fé não finge que o problema não existe. Sabe o que acontece, querido? Josué e Caleb viram lá na terra, em Canaã, em Jericó, os mesmos gigantes que os outros viram, viu os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a mesma muralha, tudo que os outros demais espias viram. Mas os dois permaneceram com fé nos lábios, acreditando que Deus falou, Deus faria. Cadê os Josués e os Calebes aí? Mesmo que a maioria vier com falta de fé, você tem que se posicionar. Porque a fé não finge que o problema não existe. Na verdade, você sabe que o problema existe, mas eu preciso ter a decisão de acreditar no meu dia a dia que eu vou vencer os gigantes. Nenhum capeta vai parar de pé, né, bispo? Nenhum capeta vai parar de pé na sua frente, porque existe um homem e uma mulher de fé neste lugar. Dá um glória a Deus aí. Fala: eu tenho fé, e o diabo não vai parar de pé, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, é um estilo de vida. Você tem vivido o dia a dia em fé, nos pequenos detalhes, querido. Os pequenos detalhes. Andar pela fé é andar em fidelidade com Deus. É andar em estabilidade com Deus. Não é aquele que fica oscilando, não. Uma hora está muita fé, outra hora está lá embaixo. Não, é estabilidade. Fé significa isso. Confiança em Deus o tempo todo. Agora, tem uma questão interessante na palavra de Deus. Eu estava estudando há pouco tempo sobre isso, que o conceito de futuro e de passado no hebraico é diferente do nosso. Eu achei interessante isso quando eu li, porque a expectativa nossa, o entendimento que a gente tem, é que o futuro está à nossa frente. E o passado ficou para trás. A gente usa esse termo, né? Às vezes quando eu falo, olha, não olha para o retrovisor não, é um exemplo, né? Bom, fica olhando para o retrovisor não, olha para frente. Só que o contexto hebraico é diferente, é o contrário. A expectativa de futuro é para trás. E a expectativa de passado está à frente. Mas por que isso? Só para você entender, porque o passado já foi e você sabe o que aconteceu, você está vendo, você sabe o que aconteceu, você conta o que aconteceu no passado. Então é como se fosse o seguinte: andar pela fé é andar descostas, sem saber o que vai acontecer. Eu acredito num Deus vivo. Vem um pastor aqui rápido, qualquer um aqui, só para me fazer uma encenação. Vem cá, um pastor. Vem, varão, vem, está mais perto. Olha só o conceito hebraico, fica de frente para mim. Quando ele anda sem fé, ele não tem fé. Vou dar um exemplo agora, ele não tem fé. Se ele andar para trás, vai correr o risco de cair. Anda um pouquinho só, tá? Senão você vai... Mas não tem, né? Vai cair, não vai ter jeito. Agora vem para cá. Quando eu tenho fé no conceito hebraico, pega na minha mão. Quando eu tenho fé, eu estou segurando para Deus, olhando para o Senhor e tenho expectativa que Ele vai me guiar. Sai da tua terra, querido, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Não importa não, é só sair e seguir. Pode confiar, porque eu te guio, eu te direciono. Você pode chegar até perto, mas não vai cair não, porque eu estou contigo, pode acreditar. O Senhor te guia, o Senhor te consola, Ele te fortalece. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aplauda mais alto aí, é para Jesus. Glória a Deus. Foi assim com Abraão, foi ou não foi? Vai lá para a terra, mas qual terra, Senhor? Eu vou te mostrar. O negócio é obedecer. Obedece, isso é fé. Fica esperando, não, peraí, eu tenho que ver primeiro para depois crer. Não, síndrome de Tomé aqui não. Não, na família viva não. Cutuca o seu irmão, nem olha para ele, fala assim, aqui não é você não, né? Fala assim, agora cutuca ele na costela dele, você tem fé, você é cheio de Deus. Você fecha os olhos e segue porque acredita na palavra de Deus. Você vai andando em rumo ao seu futuro, você não sabe o que é, mas se Deus falou, Ele vai colocar o chão, Ele vai mover sobre a tua vida. Segura na mão de Deus e vai, irmão. Aleluia. Aplauda para Jesus, é mais forte. Fala, andar com Deus, eu tenho segurança. Fala, pela fé, o mundo fica de joelhos. É, porque eu venço o mundo pela fé. E para com esse negócio de chamar a igreja, olha aqui para mim. Para de chamar a igreja de hospital. Ih, vou causar polêmica aqui agora. Não, porque a igreja é um hospital, lugar de doente. Não, para com isso. É um modo de acolher as pessoas. Vão ser curadas e vão ser restauradas. Agora, a igreja, na Bíblia eu nunca encontrei. Já encontrou, bispo? Na Bíblia falando que igreja do Senhor é hospital? Não, tira da sua cabeça. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é noiva do Cordeiro. Você é sacerdote do Deus vivo. A igreja é nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo. Então, meu irmão, se é isso tudo, se posiciona, ora para as pessoas. Vamos trazer as pessoas. Olha, Deus está falando para mim que vai ter um tempo de colheita grande aqui na Família Viva, hein? As pessoas vão aceitar Jesus todos os cultos. Não é chavão que eu estou falando para você, não é motivação, não. O Espírito de Deus está falando para mim, vai chegar um tempo, depois dessa conferência,
Quando o povo gerar essa fé que está sendo ministrada aqui, as pessoas vão procurar a igreja, vão correr para a igreja, porque vão entender que existe um povo sarado, curado, existe um exército, e esse exército vai levantar outros soldados em Cristo. Dá glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas ao Senhor e fala: eu creio. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, lá em Marcos, no capítulo 9, abre lá, volta lá. Os discípulos perguntaram para Jesus no particular, Marcos capítulo 9, versículo 28. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Ficaram, naquela crise, Por que a gente não pôde? Se a gente anda com ele, a gente vê tudo, Aí Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Por meio do quê, querido? Da oração, oração e jejum, A verdade, querido, quando Jesus pronunciou, por exemplo, lá em João capítulo 7, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O detalhe é crer em Jesus como as Escrituras dizem, do jeito que ele é, não é do jeito que o The Chosen conta, não. Desculpa, eu não posso ficar falando essas coisas, não gera polêmica. Não é ver filme que você vai gerar fé, querido. Me perdoa, eu também assisto de vez em quando, tá? Para tirar essa questão que estou criticando, não é uma crítica. Mas eu prefiro ler a Bíblia, conhecer o Jesus da Bíblia do que o Jesus do filme. Tem atitudes daquele Jesus do filme que eu falo: não é o Jesus da palavra, não. Não é, não. Então eu prefiro crer em Jesus como diz as Escrituras. Aquele que crê em Jesus como diz as Escrituras, um rio vai fluir. Tem um rio fluindo aqui hoje já. Tem um rio fluindo aqui já. Sente aí já, ó. Fala assim: eu não fui chamado para sentir, eu fui chamado para crer. Mas o Espírito Santo vai dar uma possibilidade de você sentir hoje. Esse rio de vida está dentro de você. Vai sentindo aí, vai movendo aí. O Espírito Santo já está movendo neste lugar. Eu já percebo o Espírito de Deus movendo. Agora os discípulos estavam ali em crise. Quantos de nós às vezes não entramos em crise? Por que alguma coisa espiritual eu não pude fazer? Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando aquele... Não é jejuar para emagrecer. Desculpa, mas tem gente que está inventando desculpa para fazer jejum porque quer emagrecer, na verdade. Aí não, eu tirei a farinha, tirei o arroz, tirei não sei o quê. Mas por quê? É para Deus isso aí? Não, é porque eu vou aproveitar o jejum para emagrecer. Jejua para ter autoridade espiritual. Jejua para matar a tua carne. Dá glória a Deus aí, querido. Falar as conquistas são pela fé. Fale: eu preciso edificar a minha fé. Eu preciso edificar em oração e em jejum. E olha aqui para mim, um segredinho. Não é segredo, não era para ser, mas às vezes tem muitos que não entendem isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz que você tem que orar em línguas. Você precisa orar em línguas para edificar o seu espírito. Então Jesus, quando fala oração e jejum, e no Novo Testamento, Jesus é a palavra. Quem crê que Jesus é a palavra aqui? Jesus é a palavra, tudo é inspirado pelo Espírito. E Jesus está dizendo hoje, um dos segredos para você crescer em fé. Isso acontece comigo. Orar em línguas. Orar em línguas. O apóstolo Paulo dizia: eu oro mais em línguas do que todos vocês. Não era soberba, é posicionamento. Ele está dizendo: eu quero inspirar vocês. Rebaxere, andarabaxere, cantaraba. Rebaxere, andarababaxere, cantarabaxere, andarabás. O Espírito de Deus está movendo como um rio dentro de você agora. Não sei se você está percebendo. Está um rio, você tem que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Orar em línguas. Tem alguém já pegando isso aí, querido? Eu quero edificar minha fé. Agora...
eu preciso entender que toda a palavra de Deus, tudo que você está ouvindo aqui é para você, é para o povo de Deus. Então eu faço parte desse povo. Eu sou nação santa, eu faço parte da nação santa. Eu sou exército do Deus vivo. Tem alguém pegando esse manto aí ou não? Eu sou aquele que Deus chamou. Eu sou fraco, mas a minha declaração é: eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só coisas boas não, eu posso também os sofrimentos, eu posso romper em fé. Eu posso viver em fé. Para fechar, Daniel capítulo 11, versículo 32. Abre comigo Daniel capítulo 11, versículo 32. Está escrito: e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, esse se tornará forte e ativo. Eu gosto da tradução que diz: se tornará forte e fará proezas. Você está escrito, é você aí ou não? O povo que conhece a Deus. Cadê o povo que conhece a Deus, gente? Cadê o povo que entende: se eu orar em línguas, eu jejuar, eu buscar a Deus, eu sou forte e ativo, eu realizarei proezas? Dá glória a Deus aí. Fica de pé, então já começa a orar em línguas aí. Hoje, o fogo vai cair neste lugar, a fé vai ser aumentada neste lugar. Você já é batizado no Espírito? Ora em línguas aí, começa a orar em línguas, começa a orar. O Espírito de Deus vai mover neste lugar aqui. Você é chamado para realizar grandes coisas, então não fica calado não. Você não veio aqui para assistir não, você não está no cinema não. Você está na igreja do Deus vivo. Você está ouvindo a palavra do Deus vivo. Não é por minha causa não, querido. É porque Deus me chamou para proclamar as verdades do Evangelho. Eu estou proclamando para você as verdades em fé. A fé que Jesus gerou em mim, que o Espírito de Deus me chamou. Eu disse sim para Ele. Hoje eu oro, eu tenho vários testemunhos. E hoje vão ter mais testemunhos aqui de poder do céu descendo neste lugar. Não estou ouvindo ainda a sua oração. Aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. O Espírito de Deus quer mover sobre a tua casa, mas é através de você. Não adianta você ficar esperando um líder para ir lá. É você que vai resolver, é você que vai se posicionar, é você que vai levantar a tua voz. Você é fraco, meu irmão, bem-vindo ao time. Eu sou fraco, mas a minha declaração é em fé. Eu declaro em fé, eu me posiciono em fé, eu curo as pessoas em fé. Não é porque eu sou alguma coisa, mas tem um mover de Deus aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está trazendo entendimento para você agora usufruir do poder, para você usufruir da fé, para você proclamar as verdades do Espírito. Um dia talvez você deu desculpas para Deus e achando que isso é humildade. Hoje você entendeu que não. Você precisa se posicionar, você precisa levantar a tua voz, você precisa orar mais, buscar mais. O fogo do Espírito está aqui hoje. Eu vejo pessoas hoje sendo curadas, restauradas, curadas na alma, no corpo, no espírito. Hoje é a noite de um sobrenatural. Mais Espírito, mais, vem soprando Espírito, vem agindo Espírito. Eu creio no poder do Deus vivo, eu creio no Espírito Santo, eu creio nas verdades de Deus, eu creio, Jesus. Aumenta a nossa fé, Pai. Cante, ore, busque o batismo no Espírito hoje. Assim diz o Senhor: o fraco eu levanto na hora que eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero. Assim diz o Senhor. Tem fogo aí, igreja, tem fogo de Deus do céu. Mais Espírito Santo, mais. Tem muito mais. Tem muito mais.